Porque a gente está vendo aí um cenário onde psiquiatra nunca foi tão necessário, né? Extremamente necessário. É uma especialidade extremamente necessária. Extremamente necessária. Por quê? Porque do começo da infância, ou vamos ser mais tranquilo, psiquiatria para a infância já talvez seja casos muito isolados, né? Coisas muito específicas, mas da adolescência, a partir de 15 anos, até a senilidade, 80 anos, você precisa de um psiquiatra. Então, você tem aí um grupo de pacientes de 15 a 80 anos que precisa de psiquiatra. Obviamente, cada faixa etária tem uma necessidade específica, talvez você possa se guiar para uma necessidade específica, mas você tem um mercado muito grande, né? Qual que é o grande problema da psiquiatria? Que as pessoas ainda enxergam que ir ao psiquiatra é um sinal de fraqueza, tá? E muita gente não sabe que precisa de psiquiatra, não sabe que precisa. E muita gente acredita que psiquiatria é única e exclusivamente drogas, né? Remédios, né? Então, as pessoas, elas falam assim, não, eu não vou para psiquiatra porque o cara vai me dopar, vai me dar remédio e tudo mais. Eu garanto para você que se você fizer um bom trabalho de acompanhamento, de escuta do paciente, de conversa, de acolhimento, eu garanto para você que você tem uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro numa especialidade relativamente tranquila, numa especialidade onde não te obriga a dar plantão, numa especialidade que nem sabe o que significa convênio. Então, é uma oportunidade muito boa para você que gosta de psiquiatria se envolver cada vez mais com a especialidade, tá? Então, essa é outra coisa. A especialidade, a psiquiatria, você não precisa de cidade grande, você não depende de estrutura. Você não precisa de cidade grande, você não depende de estrutura, você não precisa de máquina. O que você precisa é de uma secretária e um consultório. Qualquer sala comercial num lugar legal é a oportunidade boa de você abrir um consultório psiquiátrico. Realmente você não precisa de estrutura. É o tipo de especialidade que você formou, começou a trabalhar. Não tem dúvida disso. Além disso, pouquíssimos psiquiatras aqui em Londrina aceitam Unimed. Pouquíssimos. Não é a maioria. Não tem psiquiatra que não sabe o que é convênio. O cara não aceita. E tem fila. Então, você não depende. Convênio. Outra coisa, como é um negócio onde praticamente todo mundo precisa, você também não depende de cidade grande, né? Então, por exemplo, você quer ser cirurgião cardíaco, não dá para ser cirurgião cardíaco em Xixirica da Serra, né? Mas em Xixirica da Serra dá para ser psiquiatra. Por quê? Porque lá as pessoas vão precisar de psiquiatra. Todo mundo tem problema, todo mundo tem necessidade, todo mundo tem algum déficit mental /cognitivo, alguma desordem psiquiátrica e que vai precisar. Então é importante que você se desenvolva nesse sentido e preste atenção. Olha, eu sou de uma cidade pequena, eu quero voltar para minha cidade, eu quero voltar para ficar perto da minha família. Talvez psiquiatria seja uma especialidade que dê oportunidade de você realmente voltar, né? Então, o cara que é especialista em menisco direito do cruzado, do ligamento cruzado anterior, não sei o que, ortopedista, esse cara ele precisa estar num centro de referência, ele precisa estar envolvido com grandes especialistas, ele precisa de um serviço que tenha uma estrutura, onde ele tenha especialidades correlatas como fisioterapia, radiologia, patologia para fazer eventualmente uma biópsia muscular, etc. Então, quanto mais especialista você for, mais você vai precisar estar envolvido com mais especialistas, mais estrutura você vai precisar. Psiquiatria aqui, o que você talvez precise, eventualmente, é um ambiente para você fazer internação, né?
um cara que tiver em surto, um cara que tiver necessidade de um acolhimento um pouco maior, de uma atenção um pouco maior, você precisar de uma internação, o que não é tão difícil e que é relativamente fácil de você arranjar. É lógico que existem clínicas especializadas, que tem uma metodologia, um acolhimento um pouco mais especializado, mas não é incomum você achar alas psiquiátricas dentro de hospitais com 30 leitos, 40 leitos, 50 leitos. Não é difícil de você conseguir isso. Então, você não depende de cidade grande para conseguir, tá? Além disso, o investimento é muito baixo, né? Para você começar a ser psiquiatra, o investimento é muito baixo. Basta você ter uma clínica, né? Então, vou dar um exemplo aqui que está do meu lado. A minha sócia, ela vai no psiquiatra e a psiquiatra dela aqui em Londrina, que é uma menina jovem, que não deve nem ter 40 anos, ela cobra R$ 550 a consulta e não dá direito a retorno e não atende convênio. E atende 4 de manhã, 4 à tarde, são 8 vezes R$ 550 todo dia. E ela tem consulta apenas para setembro de 2022. Tá certo que essa menina é muito boa, tá certo que ela é muito diferenciada, tá certo que ela tá num nível alto, ela construiu uma carreira nos últimos 5, 8 anos, mas essa é a realidade. E a tendência é de que isso cada vez mais melhore para quem seja bom e cada vez mais melhore, porque a gente está num ambiente de extrema deterioração do biopsicossocial e principalmente o psicossocial do brasileiro está sendo destruído. Mas é lógico, tem alguns contras, né? E quais são os contras aqui? Os contras são esses, vamos ver aqui. Os contras são, primeiro, é uma especialidade que se você abrir um consultório, você tem que ser bom na parte comercial, né? Você tem que ser bom na parte de captação de cliente, o boca a boca tem que ser muito bom, então você tem que ter um atendimento muito bom. Então, isso envolve um estudo que não só necessariamente seja um estudo focado na parte psiquiátrica. Você precisa se desenvolver na parte médica, técnica, você precisa desenvolver outras competências. Então, se você não for muito bom nessa parte de se vender, de prestar um bom serviço, de prestar um bom acolhimento, de fazer um bom treinamento com a secretária, de criar um ambiente legal, se você não for um cara que desenvolva isso e que preste atenção nisso, vai ser muito difícil de você se colocar no mercado, tá? Eventualmente, você deve ter aí algumas cidades onde o mercado é mais fechado, né? Então, uma boa análise de mercado para saber quem é quem na cidade, quem manda, quem não manda, quem sabe, quem conhece, quem é referência, quem não é, quais são as fraquezas e as forças de determinados especialistas ali da tua região, né? É uma ótima oportunidade de você identificar e saber quem efetivamente pode representar para você algum tipo de dificuldade nesse contexto, tá? Além disso, eventualmente, você vai precisar de convênio, sim, né? Todo mundo sabe que a melhor forma de você se ficar conhecido numa comunidade, a melhor forma de você ficar ter acesso a uma carteira de clientes grandes é entrando em convênio. Então, a depender do tipo de cidade, a depender do padrão da cidade, você eventualmente vai precisar entrar no convênio e daí tem um problema, né? Tem convênios que aceitam, tem convênios que não aceitam. Então, por exemplo, a Unimed Londrina faz 5 anos que não deixa psiquiatra virar cooperado da Unimed. Então, quanto mais estruturada a cidade, mais difícil essa possibilidade vai ser de você conseguir entrar num convênio. E daí entra a parte de você ser bom no comercial, né? Então isso é muito importante. Além disso, é uma especialidade pesada, né? Então, por exemplo, apesar de identificar isso e perceber que essa especialidade seja uma especialidade de muito potencial de retorno financeiro, eu acredito que não é uma especialidade para mim. Eu não me vejo sendo... Por quê? Porque o paciente psiquiátrico me drena minha energia, é muito ruim, eu não gosto, eu não consigo em alguns momentos ter empatia necessária e fazer o acolhimento. Eu sou um cara mais prático, então eu não tenho perfil de psiquiatra,
né? Então, eu sou mais agitado, eu vou mais em cima e tal. Então, assim, você tem que pensar que isso é uma especialidade pesada, né? Você é um cara que vai lidar com o abuso de droga, com coisas que não dá nem para pensar, maus tratos, né, brigas, situações de dificuldades de relacionamento. Então, é um negócio onde tem uma carga negativa, uma carga pesada demais, e você tem que ter um preparo muito bom e tem que ter uma cabeça muito boa, uma cabeça muito leve para conseguir lidar com isso, certo? Esses são os principais contras aqui que eu identifico, mas de modo geral, eu acho que psiquiatria é uma ótima especialidade para você seguir. E se você tiver interesse, se você tiver tino para ser psiquiatra, eu recomendo fortemente por causa desses motivos aqui.